A parte que os desenhistas mais têm dificuldade é na parte do olho. Eu tenho certeza disso que eu tô falando porque eu vejo muita gente reclamando de como fazer essa parte e muitos erros. Erro de tamanho, erro de altura, dificuldade em repetir um olho igual ao outro. Isso é muito comum, tá? Então, com certeza, uma das maiores dificuldades é como desenhar olhos de uma forma corretamente. E nesse vídeo eu vou te ensinar essa parte que você precisa aprender, já que o olho é com certeza a parte mais importante do seu desenho. Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar passo a passo o porquê que essa é a parte mais importante do seu desenho e como nunca mais errar essa parte do seu desenho. Essa área, desenhar olhos, vai ser a parte mais tranquila para você no desenho a partir desse vídeo. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e mais um vídeo dessa série de projetos 30 dias, ensinando você a desenhar em 30 dias. Gostaria de agradecer se você está deixando um like, se você está compartilhando com amigos, se você está chamando novas pessoas para assistir essa série, que em questão de visualizações do canal aqui, tá uma série bem legal, vocês estão gostando, vocês estão curtindo e eu tô bem animado para continuar produzindo ela, tá? Então se você quer me dar apoio, se você quer me ajudar, deixa um like, inscreve no canal, compartilha com um amigo e vamos bater a meta de 100 likes pra gente amanhã já ter um novo vídeo dessa série. Então se você puder fazer essas coisas, eu tenho certeza que eu vou ficar muito feliz, porque realmente me ajuda muito no canal e eu tenho certeza que vai mudar muito a história do canal, vai ajudar muito a ele continuar crescendo cada vez mais. Então, começa aqui pelo mesmo desafio, não tem muito o que falar. Esse desafio é um desafio de constância, você tem que fazer ele. Talvez você não tente assim, você não sinta uma grande diferença logo no começo, mas com o passar do tempo você vai ver que você vai melhorando, você vai vendo que você vai tendo mais facilidade para fazer eles. Não quer dizer que vão sair perfeitos, longe disso, perfeito quase nunca vai sair, mas você vai tendo mais facilidade, você vai errando menos. Isso eu vou falar muito no último dia do desafio, assim, depois meio que na verdade, depois que passou os 30 dias eu vou fazer meio com a recapitulação de tudo, mas o que eu mais tô percebendo nesse teste de fazer esses quadrados, esse teste de fazer essa coisa assim, tanto que hoje eu até comecei a fazer uma forma diferente, eu vou estar fazendo a partir de agora, ligar os pontos, é que o que eu mais tenho de dificuldade não é nem tanto de fazer perfeito, mas de fazer constante. Em que sentido? Fazer todos iguais. Nem que sejam perfeitos ou imperfeitos. Mas alguns saem certinho, outros saem muito errado, outros saem bem errado, outros saem mais ou menos. Assim, essa inconstância é muito grande nos sinais que eu faço, nos símbolos, nos desenhos que eu estou fazendo aqui. Quanto mais eu tô treinando, eu tô vendo que elas estão diminuindo a constância, então elas estão criando um padrão de régua mais próximo. Mas mesmo assim, ainda assim é complicado, ainda assim não é fácil. Basicamente o que eu fiz ali no ligar os pontos. Tu vai ligar todos os pontos e tu vai ligar somente os que podem fazer esse círculo, esse formato, cortar eles, para no final você termina esses triângulos todos que eu fiz. Por que eu fiz ele? Porque assim fica mais fácil de ver o resultado final. Quando eu tava fazendo de um ponto ligar em todos, ficava aquela garrancheira que você não ficava vendo nada. Então assim, particularmente eu gostei mais, porque assim eu consigo ver como que ficou, como é que eu fiquei a firmeza do meu traço, e você também consegue ver aí no vídeo mais facilmente. Você não tem que ficar procurando ou se perdendo na mão. Então, foi isso que eu mudei basicamente do desafio, e aqui como eu continuo falando como sempre, então varia o espaço, varia o tamanho, varia um pouco a ordem também para dar uma quebrada, e fica a dica também, tá? Sempre comece fazendo esses desenhos, porque tu vai ver certinho, quando você varia a ordem, o fato de você estar aquecido começando outro exercício,
melhora bastante, tá? Então, quando você varia um exercício, você pega como se fosse o último exercício que você faz geralmente e começa primeiro, você vai ver que você vai começar o traço meio enferrujado, meio frio, e você vai ver que você vai ter bem mais dificuldade do que quando ele estava na última ordem. Então, essa variação faz bastante sentido, porque ela ajuda a você meio que perceber isso. E também deixa muito claro o porquê que é importante você fazer isso antes de começar a desenhar realmente. Isso já vai aquecendo o seu traço, isso já vai te facilitar bastante mais pra frente. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar, tá? Agora, sempre que eu vou desenhar, eu faço esse exercício primeiro e depois eu vou pro meu desenho. O tempo desses exercícios está em média 10, 15 minutos assim, não passa de 20, tá? Não passa de 20, eu fiz todos esses exercícios de uma forma bem tranquila. Tô guardando as folhas aqui para no final do projeto também a gente ver a minha evolução, tá? Mas não tem desculpa, quero que você faça ele também. Desafio que tem que ser feito diariamente, você vai fazer em 10, 15 minutos. Eu tô fazendo 15 minutos que é uma folha de ofício inteira, mas se você pegar e fazer um bloquinho de nota, qualquer coisinha, qualquer coisa que você possa rabiscar diariamente, você vai ver que você não vai demorar tanto tempo. Então, agora na parte dos olhos, que é o foco desse vídeo. Eu vou te mostrar num desenho na prática, que esse desenho ele não tem tanto ponto dos olhos. Como assim? Esse desenho que eu vou fazer é o Naruto do Sasuke e o Naruto. Eles estão com aquela cara dividida, então tem o Sasuke na esquerda e o Naruto na direita. Por que esse é um desenho bom para você treinar? Porque os dois olhos deles não são iguais, então você não precisa ter aquele medo de deixar na mesma altura. Porque como eles têm tamanhos diferentes, eles não vão ficar na mesma altura, então não é tanto o problema, não é tanto o foco dele. Mas isso é um bom desafio, um bom desenho para você treinar. Eu falei um pouco isso do rosto, de você pegar, e já falei isso no canal, tá? Quando você tá querendo aprender a desenhar animes, você tem que pegar desenhos mais simples. Você não faz sentido você pegar desenhos extremamente complexos. Isso vai atrapalhar a sua evolução ao invés de ajudar. Então, o que eu aconselho é você pegar desenhos mais simples, e esse caso de personagem dividido no meio é um caso deles. Que fazendo desenhos assim, você tira basicamente o critério que mais, assim, o pilar, o fundamento que mais atrapalha os desenhistas, que se chama simetria. Então, muitos desenhistas, 90% dos desenhistas, têm muita dificuldade em fazer os dois lados iguais. Se você desenha um personagem dividido pela metade, personagens diferentes, você não precisa fazer isso. Então, para quem está começando, para quem está evoluindo, isso faz muito sentido e isso ajuda bastante. Claro, você não pode ficar a vida inteira nesses desenhos, mas para ter uma base, para pegar uma noção, para ir aprendendo, não vejo problema nenhum, inclusive recomendo que você faça. Agora, respondendo algumas perguntas que talvez você tenha no decorrer do vídeo. Por que o olho é a parte mais importante do seu desenho? Porque é ele que vai dar a vida para sua arte. Em que sentido? Quando você olha um personagem, quando você olha qualquer personagem, qualquer ser humano, a primeira coisa que você vai olhar instintivamente é o olho dele, é o olhar daquele personagem. Porque é através do olhar das pessoas que a gente consegue sentir o que ela tá passando, sentir o que ela tá sentindo, ou pelo menos perceber o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo. Então qualquer personagem, qualquer desenho que você for fazer, a primeira coisa que todo mundo vai olhar vai ser o olho. Isso é, assim, é inevitável. Você vai chamar muita atenção pro seu olho. Então se o seu olho está estranho, no desenho vai diminuir muito a qualidade dele, porque meio que você já causou uma primeira impressão ruim. Então a pessoa viu o desenho, olhou o olho, não gostou do resultado final, assim, do olho, por mais que o resto tudo seja bom, provavelmente ela não vai gostar tanto do desenho como ela gostaria se o olho estivesse bom e o resto tudo tivesse mais ou menos. Porque como a primeira coisa que ela olhou chamou a atenção dela, não foi da expectativa que ela tava, isso dá uma quebrada assim, dá uma puxada para baixo do seu desenho. Então, por esse motivo, o olho é a parte mais importante dele. Segunda questão, não é uma parte difícil de ser feita, tá? O que você vai fazer? Se você assistiu a aula número 2, recomendo você assistir, tá? Entra aqui no canal que já tem a playlist dos 30 dias que eu separei certinho na ordem para que você faça também. Lá eu falo sobre
cabeça, sobre rosto. E lá eu falo o que? Você tem que fazer aquele esboço padrão de rosto, fazer o círculo, dividir a linha no meio do rosto e fazer as linhas guias. O que é as linhas guias? Basicamente você vai fazer linhas pelo seu desenho que vão marcar onde vai ficar cada coisa. Então, no esboço do rosto, eu aconselho você ver o vídeo lá. Eu uso uma linha para a boca, uma linha para o nariz e 2 linhas para os olhos. E essas linhas são muito importantes, você precisa fazer em qualquer desenho que aparecer olho, que é a linha que basicamente vai demonstrar a altura e o tamanho do olho. Eu faço essas 2 linhas e eu sei que o meu olho precisa ficar entre elas. Eu não posso errar a altura e eu não posso errar o tamanho. Então, isso é muito interessante de ser feito. E eu diria que é fundamental, é indispensável você fazer olho usando outra técnica. Eu nunca vi, todas as pessoas que eu vejo que desenham olho bem, faz o desenho bem, elas usam essa linha guia na parte do olho, porque realmente isso faz muita diferença. E essa altura dos olhos é a coisa que as pessoas mais têm dificuldade, as pessoas mais erram realmente. Então, se você fazer essas linhas guia, você já elimina 90% do problema. Isso acaba que facilita muito mais. Aí a questão do tamanho, formato, coisa assim, eu não posso entrar muito nesse vídeo porque cada personagem tem cada anime tem o seu traço próprio. Tanto que se você acompanha o canal, você vê a série de como fazer qualquer personagem do anime, aquele anime específico, você consegue lembrar, você lembra que eu sempre falo que o olho é a parte mais única dos animes, então por isso que cada anime tem sua parte própria, tem seu traço próprio nessa parte. Então, sobre como desenhar o olho em si, eu não posso falar muito porque depende muito do personagem, depende muito da situação que você estiver. Mas o esboço, a base é sempre essa, é sempre você pegar e fazer isso, tá? Então você faz essas 2 linhas guia para mostrar o tamanho e a altura e depois você faz um quadrado entre esses 2 espaços. Para que esse quadrado? Para mostrar o tamanho que vai ser o olho. Bem simples, para mostrar o tamanho que vai ficar o olho. Você precisa medir numa régua? Não aconselho para você ir praticando, mas se você tem muita dificuldade, você pode usar uma régua sim. O que é interessante de você saber? Quando você desenhar esses personagens, quando você for desenhar um rosto, você tem que pegar e fazer, se ele estiver totalmente diferente, os 2 olhos do mesmo tamanho, da mesma altura, e tenta pensar que você precisa manter um terceiro olho entre esses 2 olhos. Então, no espaço entre o meio do personagem precisaria caber mais um terceiro olho. Assim, a chance de você acertar a proporção do rosto aumenta muito. A chance de não ficar muito apertada, a chance de não ficar torto aumenta bastante. Então, essa é a dica também para você fazer. Então, como que eu desenho os olhos? Eu uso as linhas guia. Depois que eu usar as linhas guia, eu faço o quadrado para mostrar o tamanho. Acabou. Não tem muito segredo, não tem muito mais que falar sobre isso. Quero esse desafio aqui de você pegar e fazer o desafio da imagem que eu estou botando aqui na tela. Bem simples, sem segredo nenhum. Faz ele, me manda lá pelo Instagram, tá? O link tá na descrição para eu estar repostando, para eu estar comentando para você, para eu estar te dando dica, o que você precisa melhorar, o que tá ruim, o que tá bom, o que você precisa seguir para continuar evoluindo no desenho. Também te aconselho a entrar no link aí abaixo na descrição do grupo do WhatsApp, que é um grupo que no dia 25 de dezembro eu vou estar fazendo a promoção dos cursos aqui do Anime Sem Dom. Então, se você quer entrar no Anime Sem Dom, se você quer aproveitar a promoção do curso, ou ficar informado, ou ficar interessado, assim, pelos novos conteúdos aqui do vídeo, aqui, pelos novos conteúdos aqui do canal, que eu volta e meia estou divulgando lá no grupo do WhatsApp também, não perca tempo e clica no link abaixo e entra no grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que vai fazer bastante diferença. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um like para bater a meta de 100 likes. E amanhã eu estou postando o próximo desafio, o próximo dia. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau.